Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho. Teremos aula de História e Ciências. Os conteúdos de História e Ciências são conteúdos novos. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo ou sobre a atividade, pode mandar uma mensagem para a tia Vanessa, que eu vou estar explicando para vocês melhor, tá bom? Eu elaborei as atividades de forma simples para que vocês consigam fazer. Mas qualquer dúvida, lembrem que a tia Vanessa está à disposição no WhatsApp. É só mandar uma mensagem, tá bom? Então, olha só. Hoje, a aula de história, nós vamos aprender um pouquinho sobre os primeiros habitantes do Brasil, que foram os índios. Então, a tia Vanessa quer primeiro que vocês completem aqui o cabeçalho. O conteúdo a tia já colocou, ó, formação histórica e populacional da cidade. Ué, tia Vanessa, mas se nós estamos aprendendo sobre a nossa cidade, por que você vai falar do Brasil? Porque para eu conhecer a formação de Rolândia, primeiro eu tenho que conhecer a história do Brasil, tá bom? Porque uma está ligada à outra. Rolândia é uma cidade brasileira, então eu preciso primeiro, na verdade, essa linha segue junto. Assim como quando eu aprendo a história de Rolândia, eu também estou aprendendo a história do Brasil, tá bom? Então, em muitos momentos vai falar do Brasil, em outros de Rolândia, certo? Então, olha, como a gente não tem a aula presencial ainda, a tia sempre começa com um texto explicativo. Então, olha lá, ó. Histórias de cidades brasileiras. Há 500 anos, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral chegou às terras onde hoje é o Brasil, não havia povoados, nem vilas, nem cidades. Essas terras eram habitadas por povos indígenas que se encontravam espalhados por todo o território brasileiro. A gente já ouviu essa história, não ouviu? Que quando os portugueses descobriram as terras brasileiras, quem moravam aqui já eram os índios? Então, lembrando dessa história, a gente vai responder aqui, ó. Quando os portugueses chegaram no Brasil, quem já estava aqui? Ó, a tia Vanessa já deu a dica aqui no texto informativo. Olha lá, ó. Quando o navegador português chegou às terras onde hoje é o Brasil, não havia nem vilas nem cidade. Essas terras eram habitadas por povos indígenas. Ó, a resposta está aqui, tá? Então é só você copiar do texto, ó. Quem já estava aqui? Os povos indígenas, certo? Então, ó, a resposta está no texto. A tia vai colocar aqui para vocês, quem assistiu o vídeo, já fazer a tarefa junto com a tia Vanessa, tá bom? Como será que os índios se sentiram ao ver uma embarcação se aproximando da praia onde habitavam? Essa resposta não tem no texto, é uma resposta pessoal. Como vocês acham que eles se sentiram? Vamos pensar? Será que eles ficaram felizes? Quando a gente vê uma pessoa estranha chegando na nossa casa, qual é o nosso sentimento? A gente fica o quê? Com medo, assustado, não é? Apreensivo. Então, como será que os índios se sentiram quando viram um navio chegando perto da terra deles? Então, vamos colocar. Acredito que os índios se ficaram, vamos colocar,
ficaram com medo, né? Apreensivos, eles devem ter ficado nervosos, assustados, com certeza, porque eles imaginaram que seria um ladrão chegando, não é verdade? Então, com certeza eles ficaram assim. Eles devem ter pegado o arco e flecha deles para se proteger, tá bom? Aí depois, como você agora se sentiria se de repente chegassem pessoas estranhas para morar onde você mora, na sua casa? Será que você ia ficar muito feliz? Ou será que no começo você não ia gostar muito? Eu acho que se chegasse pessoas estranhas para morar comigo na minha casa, primeiro eu não ia gostar. Eu ia ficar assustada, né? Então eu coloco, tia Vanessa iria colocar, eu ficaria assustada, eu iria ficar quieta, não ia ficar com medo, apreensiva, né? Então, ó, eu ficaria assustada, quieta, assim como os índios ficaram. Eu também ficaria, até conhecer essas pessoas, né? Mas a primeira instância eu ficaria com medo, com certeza. Depois que vocês responderam essas questões, vocês vão ilustrar o texto que você leu sobre os primeiros habitantes do Brasil. Então, olha aqui, ó. Fala que um navegador chegou às terras onde hoje é o Brasil. Então, se é um navegador, eu vou desenhar aqui um mar. Vamos ver se a tia consegue desenhar com as formas aqui, ó. Vou fazer umas ondinhas, né? Ó, vou fazer como se fosse um rio aqui. Vamos ver se dá certo. E aqui é um riozinho. E aqui as terras brasileiras. Vou fazer um círculo aqui como se fossem as terras brasileiras, tá? Então aqui, ó, habitavam os índios. E aqui a tia vai colocar um barco, um navio. Vamos ver se eu consigo colocar. Tô usando as formas aqui. Então, ó, chegaria o navio aqui. Aqui tem um monte de árvores. Vamos ver se eu consigo colocar umas árvores. Vou desenhar o sol aqui. Olha lá. Então, olha, os navegadores chegando. Como que é a carinha dos índios? Aqui tinha um monte de índios. Provavelmente os índios estavam assustados. Então, vocês podem desenhar um monte de índios aqui, ó. Tá bom? Olha lá, dizem os índios na terra brasileira e os portugueses chegando, avistando a terra. Pode desenhar um monte de árvore aqui, certo? Então, esse foi o desenho que eu consegui fazer, mas vocês têm certeza que vão fazer maior e melhor, certo? Bom, aí nós terminamos a aula de história. Quem puder mandar a foto da tia Vanessa, a foto para a tia Vanessa do desenho dos primeiros habitantes do Brasil, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Ó, agora nós vamos para a aula de ciências. Então a tia quer que você coloque só a data. Hoje nós vamos aprender sobre seres vivos e não vivos. Este conteúdo não é tão novo assim. Vocês lembram que nós começamos a aprender sobre animais na sala de aula? Então, olha só, é uma continuação daquele conteúdo de animais que nós começamos a aprender na sala no começo do ano. Então, ó, vamos começar com um texto informativo de novo, certo? Então, ó, seres vivos e seres não vivos. Você sabia que nem tudo que existe tem vida? A água, as pedras, o ouro, o ferro, o sal não têm vida. Eles não nascem, não crescem, não morrem, mas eles se transformam. As pedras podem se transformar em casas, o ouro em joias,
ou ferro em materiais, cadeira, mesa. Por isso que eles se transformam, mas eles não têm vida. Tudo que nasce, cresce, se reproduz, quer dizer, tem filhinhos, envelhece e morre, tem vida. Então, os humanos, os animais, as flores, são seres vivos, porque eles nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem, tá bom? Então, ó, os animais e as plantas e os homens são seres vivos. Agora a tia Vanessa quer que vocês observem esse quadro com os desenhos que eu coloquei. E vocês vão escrever o quadro que tem somente seres vivos e os que têm seres não vivos. É só escrever o nomezinho, ó. Então, o que é isso daqui? É uma aranha. Escreve lá, aranha. Isso é uma árvore, um macaco, um morcego, um cisne, uma flor, um peixe, uma menina, uma abelha, uma arara, um pássaro. Escreva aqui no grupo dos seres vivos. Aí vocês vão escrever o nome dos alimentos que não têm vida, os não vivos. Relógio, moto, janela, roller, sofá, pente, sorvete, panela. Escreva um debaixo do outro, em forma de lista, como vocês já fizeram com a tia Josi da tarde, certo? Depois, leia o texto abaixo com a sua família e responda as questões oralmente. Então, aqui tem um folder falando sobre o Covid-19, sobre o coronavírus, que é o vírus que está fazendo a gente ficar em casa, em um isolamento social. Então, ó, vamos ler o folder. Como o coronavírus é transmitido? Então, olha, este vírus pode ser transmitido através do ar, do contato com objetos contaminados e do contato com pessoas doentes. Por isso que a gente tem que sempre usar máscara, porque a máscara nos protege do vírus que está no ar e do contato de pessoas doentes. Para se prevenir, evite dar abraços, aperto de mão e beijinhos. Ai, tia Vanessa, eu já sei disso. Sim, eu também. Que bom que a gente já sabe, mas nós sempre temos que relembrar, porque às vezes a gente se acomoda, a gente esquece de fazer isso. E, infelizmente, o coronavírus não foi embora ainda. O vírus ainda está solto pela nossa cidade, pelo nosso mundo. Então, ó, vocês vão conversar com a família de vocês. Tem lavado as mãos constantemente? Ou será que vocês estão esquecendo? Sua família só tem saído de casa quando realmente é necessário? Ou vocês estão brincando na rua, indo visitar o vovô, a vovó? Ixi, tem que pensar nisso. Vocês têm usado a máscara quando saem de casa? A tia Vanessa, quando eu vou no mercado, eu vejo muita gente sem máscara ainda na rua. Então é importante, é uma proteção para você e para o outro, tem que usar. Você tem algum familiar que foi infectado com esse vírus? Como vocês se cumprimentam agora? Como vocês cumprimentam as pessoas? Vocês batem no cotovelo, balançam a cabeça? Como é o cumprimento agora? A gente sabe que não pode beijinho, aperto de mão. Então é só para relembrar essas informações e conversar com a família, tá bom? E hoje terminamos a nossa aula. Um beijo, fiquem com Deus. E pintem os desenhos dos seres vivos e dos seres não vivos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Amanhã é feriado. A tia Vanessa não vai mandar o roteiro para vocês. Então, até sexta-feira. Tchau, tchau.